Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão ouvindo, né? Vendo essa gravação. Eu tô de manhã, tem um galo meio com o fuso horário complicado aqui, porque ele tá aqui cantando 8 horas da manhã, ele já tá um pouco atrasado. Meu nome é Rosana, para quem não me conhece, moro aqui em Itapevi. Sou esposa do Edson, meu esposo maravilhoso, e tenho 2 filhas também maravilhosas que Deus nos deu, a Raquel e a Helena. Os irmãos me convidaram para estar dividindo com vocês hoje uma palavra que eu dividi com alguns irmãos que estiveram lá no sítio no final do ano passado, né, em dezembro. E os irmãos me pediram para trazer um pouco, né, dessa palavra para dividir aqui com os irmãos. Aqueles que estiveram lá, vai ser um repeteco. Não, porque Deus sempre traz alguma coisa nova pra gente, mesmo quando a gente ouve uma palavra que a gente já ouviu mais de uma vez, né? A Bíblia é maravilhosa porque ela é dessa forma. A gente lê ela diversas vezes e diversas vezes Deus traz algo novo pro nosso coração, Deus traz um tratar novo, traz um ensino novo, alguma coisa que nos ajuda, né? Eu espero que seja assim também para quem já ouviu e para quem não ouviu, daí então vai ser inédito. Bom, nós vivemos hoje, mais uma conversa, né, sobre um tema. Nós vivemos hoje uma sociedade onde tem a cultura do descarte. Então, as coisas são cada vez mais descartáveis, cada vez a gente vê mais produtos descartáveis surgindo na prateleira, mais coisas de uso rápido. Então, a gente vive naquela correria. Então, até comida, né? Muita comida congelada que você tira do freezer, enfia no micro-ondas, esquenta e come. Isso faz mal, hein, gente? É ruim, parênteses aqui. Mas é uma coisa que é muito ruim para nossa saúde. Mas a gente tá naquele ritmo da correria. Os descartáveis também não são bons para o planeta, são ruins para o planeta de uma forma geral, porque é mais poluição, é mais lixo, é mais coisa para se tratar. Mas a gente vê de tudo, né? Copo descartável, prato descartável, talher descartável. Antes a gente fazia uma festa, uma recepção na nossa casa e servia tudo com, né, com prato de vidro, copo de vidro, né? Tudo aquilo que você vai usar depois de novo, você vai lavar e reutilizar, lavar e reutilizar. Hoje as pessoas fazem festa, fazem churrasco em família, que não, vamos comprar tudo descartável, que é mais fácil, mais prático, não precisa lavar a louça, depois você usou, joga fora, né? Então, cada vez você vê mais coisas descartáveis na prateleira. Você tem mais opções de coisas que você vai usar e você vai jogar fora. E essa cultura é uma coisa tá sendo muito enraizada na nossa sociedade. Então, ser mais fácil comprar outro do que consertar alguma coisa, né? Ser mais fácil você usar e jogar fora do que você usar e ter que lavar. Você usar e ter que deixar de novo pronto para uso. Então, tá mais fácil você usar e você jogar fora. Em relação a conserto também é a mesma coisa, né? Esses dias uma panela de arroz minha quebrou, minha mãe falou assim, filha, eu tava usando, parou de funcionar. Eu falei, puxa, a gente precisa dessa panela, dá uma ajuda, né? E panela elétrica, né? Você não precisa ali ficar se preocupando. Quantas vezes a gente já não queimou o arroz por ter que ficar lá olhando e daí você começa a fazer outra coisa, a dona de casa começa a fazer outro serviço, quando você vai ver o arroz, aquele fedor da cozinha, né? Queimou. E a panela elétrica, eu falei, amor, a gente precisa de outra panela de arroz. E assim, nem me ocorreu de fato tentar mandar consertar a panela. Eu falei pra ele, amor, a gente precisa de uma outra panela. Quando quebra um celular, é claro que daí o celular é um negócio mais caro, mais difícil, né? A gente geralmente tem de mandar consertar por causa do custo. Mas se fosse para escolher, você queria consertar ou você queria um novo? A gente opta por um celular novo, né? Porque até para mandar consertar, você tem aquele desgaste, você tem que procurar um lugar que conserta. Depois você tem que ver se eles fazem o serviço que o seu celular está precisando, se dá conserto celular. Aí você vai ter que deixar o celular lá. O celular vai ficar alguns dias lá que você vai ficar sem o celular. Se você precisar muito, você vai ter que arrumar um celular reserva para você utilizar. Então, e ainda deixar lá uns dias e depois ainda voltar para buscar e ainda pagar, né? Então,
dá trabalho, é mais trabalhoso de repente do que você ir comprar um produto novo numa loja e começar do zero com aquele produto. E isso é uma coisa que na nossa sociedade, cada vez mais isso está presente, cada vez mais essa cultura de trocar ao invés de consertar, ela vai se afirmando, reafirmando, enfim, tomando conta aí dos nossos lares. Porque, em tese, trocar é mais fácil do que consertar, né? Se dependendo da maioria das coisas que a gente pensar aí, talvez seja mais fácil, mais prático, né? Mas isso não dá pra fazer com tudo, né? Você já teve alguém aqui, né? Algum de vocês já teve uma crise de rins? Diz que é muito dolorosa. Eu tive umas pedrinhas no rim, assim, quando eu, sei lá, muitos anos atrás. E doloroso, o médico foi fazer um exame assim, ele deu uma batidinha, deu um na minha, aqui do lado, assim, não sei como é que chama essa área, essa região embaixo da costela. E nossa, aquela dor. Ele falou assim, é o rim. Aí eu experimentei só um pouquinho assim da dor no rim. Aí fiz algumas medidas fáceis assim de tomar mais água, de fazer algumas coisas nesse sentido, que consertou. Mas tem pessoas que é mais difícil. Tá ali uma pedreira já dentro do rim, né? E aquela dor, aquele incômodo, e diz que é muito desconfortável, né? Dói muito e é muito difícil de, de você suportar isso. Então, recentemente, o irmão do meu cunhado, ele teve uma crise de rins. Então, mas ele foi bem forte, ele precisou ir para o médico, fazer exames, ele ficou internado, ele passou um tempo internado, ele fez, esqueci o nome, que faz com laser agora, litotripsia, alguma coisa parecida, né? E ele fez para poder tirar, aí depois não foi suficiente, teve que voltar a fazer de novo outra parte, então ele teve todo aí um processo, talvez doloroso também, para poder se livrar dessa crise de rins, para poder se livrar desse problema. Então, na verdade, se a gente for olhar para tudo, para o quadro geral, ele teve uma crise que, assim, doeu, foi ruim, mexeu com ele, mexeu com algo que estava ali, de uma forma ruim, doeu, mas essa crise trouxe uma oportunidade para ele descobrir um problema, saber de um problema e em seguida ser curado desse problema, esse problema ser resolvido, né? Então a crise geralmente vem para mostrar pra gente que um problema, ela vem, aflora um problema, né, na nossa vida. E depois, para trazer uma solução, né, pra gente descobrir que tem e pra gente buscar uma solução para esse problema, que foi o caso do irmão do meu cunhado, que foi buscar uma solução para a crise de rins dele, e buscando essa solução, ele encontrou a cura. Porque assim, nem tudo dá para trocar. Então você não chega no hospital e fala assim, ó, eu vim trocar meu rim, né? Me dá outro rim aí que o meu não tá bom, eu vim aqui só trocar. Não funciona assim, a gente sabe que não funciona assim. E nem tudo na vida dá para trocar. E nem tudo na vida, mesmo aquilo que aparentemente dá para trocar, nós deveríamos trocar, né? Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre crises. É um tempo difícil, a gente vem de um tempo muito difícil que a gente passou, essa pandemia maluca, coisa parecia que a gente estava dentro de um filme. Eu escutava os pronunciamentos do governador, os pronunciamentos do presidente, e parecia que era uma cena de filme, parecia que a gente não estava vivendo aquilo, né? Uma coisa muito doida, mexeu muito com a gente. Mas assim, isso foi uma crise geral, mas as crises, elas são, se você nunca teve, é uma certeza que algum dia você vai ter, você vai passar, seja ela de que grau for, de que nível for, né? Então é uma coisa que a gente sabe, ou a gente já teve, ou a gente tá passando por uma, ou a gente ainda vai passar. É difícil, eu não sei se eu chego a dizer impossível que uma pessoa seja capaz de passar toda a vida dela sem passar por nenhum tipo de crise, né? Mas é um tempo que muitos de nós temos vivido essa dificuldade, que muitos de nós temos passado por isso, passado por momentos de crise, passado por momentos de dúvida, passado por momentos difíceis.
E aí, por isso que eu achei importante, me ajudou muito, Deus me ajudou muito, assim, em momentos fortes de crise que eu passei, com essa palavra, com esses ensinos, né, com essa força, né, então que possa ajudar vocês também em alguns pontos que a gente vai dividir aqui, né, queria compartilhar com os irmãos. Então a gente tende a olhar para as crises como algo ruim, porque mexe com a gente, porque toca na ferida, né, porque deixa a gente ali às vezes meio desconfortável, meio não muito desconfortável, né, e a gente tenta olhar como algo ruim, mas nem sempre elas são uma coisa ruim, elas podem vir para nos levar para momentos em que coisas serão consertadas, serão corrigidas, serão curadas na nossa vida, e a gente precisa ter perseverança para conseguir passar por elas, né? No dicionário eu peguei um significado aqui no Aurélio. Crise: momento perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo, período de desordem, acompanhado de busca penosa por uma solução, ou ainda momento crítico ou decisivo, situação aflitiva ou anormal, aquilo que foge do nosso controle. Aquilo que foge do nosso controle é sempre uma coisa muito difícil da gente lidar, porque a gente não sabe o que fazer. E nos momentos de crise, dependendo da crise que a gente está passando, a gente realmente não sabe o que fazer. Não sabe por onde ir, não sabe de que forma agir. Isso nos deixa vulneráveis, né? Isso nos deixa mais perdidos às vezes. E essa fragilidade às vezes ela é boa para nos trazer também sempre a percepção que a gente perde em algum momento na nossa vida, em alguns momentos na nossa vida, que quem tem o controle não somos nós, que quem tem o controle é Deus. E a gente tem uma mania de controlar e de querer o controle, né? E nos momentos de crise que a gente supostamente perde esse controle, são os momentos que a gente mais se apavora, né? Eu tive o privilégio de participar em 2003, eu tinha 13 anos, faz tempo, hein? De uma festa muito bonita e grande, talvez a maior festa já realizada ali no sítio desde então, que foi a comemoração de 50 anos de casamento da Dona Elza e do seu Franco. Nossa, como foi legal! Os mais velhos aí, os mais antigos de grupo vão lembrar com ternura desse momento, né? Foi um momento muito gostoso, aquele salão grande ainda não tinha paredes, né? Era só o teto. Foi feito um churrascão lá no sítio. E foi um momento muito lindo, assim, dessa comemoração, dessa bodas de ouro, assim. Eu não lembro de nenhuma outra que eu tenha participado. E foi um privilégio, assim, participar junto com todos os irmãos e comemorar esse momento junto com o seu Franco e a Dona Elza. E aí, eu fiquei pensando, né, eu me lembrei disso quando estava preparando essa palavra. Como é que um casamento dura 50 anos nos dias de hoje? São tempos difíceis, são tempos, a gente falava no começo sobre essa questão do descartável, mas as pessoas não estão mais, a nossa sociedade não utiliza mais essa cultura do descarte somente para as coisas. É uma coisa que cada vez mais começa a ser utilizada com as pessoas, com os relacionamentos, com as relações. Então, casamentos. Então, ficou uma coisa muito banal. Eu fiquei espantada, horrorizada quando eu soube que o casamento lá da Daniela Sicarelli e do Ronaldo... Agora não vou lembrar exatamente o tempo certo, mas tipo, durou uma semana, 2 semanas, não sei. Casaram num castelo, uma coisa toda pomposa e tudo mais, mas durou pouquíssimo e acabou o casamento. A gente vê isso muito aí no meio dos famosos, né? E a gente vê isso muito diariamente também, infelizmente, nas relações dos mais humildes como nós. E pessoas que às vezes viveram anos, 10 anos, décadas de casamento, se separam. Tem 30 anos de casamento, 25 anos, tá com os filhos criados, os filhos grandes estão se separando. E é uma coisa muito triste, porque essa questão, essa cultura da sociedade que vai sendo cada vez mais impregnada assim, no nosso coração de uma forma muito sutil, mas muito perigosa, tende a nos levar a acreditar que são coisas também que a gente tem que trocar ao invés de consertar. Então a gente vê relacionamentos conjugais se desfazendo, a gente vê amizades se desfazendo, então a pessoa não gosta mais
do cônjuge ou acha que não gosta, isso faz o casamento. A pessoa não gosta mais, vamos trocar o amigo, esse amigo não me apoia em tudo, ele fala coisas que eu não gosto de ouvir, então vou trocar, né? Enfim, muitas coisas nesse sentido, troca de time, troca de igreja, troca de, enfim, troca de muitas coisas e as pessoas estão aprendendo a fazer isso de uma forma muito ruim, que é trocar ao invés de consertar. Então, às vezes, se você trocar o relacionamento, eu vi uma situação interessante, assim, triste, mas interessante para se pensar dentro desse contexto. Quando comecei a trabalhar numa empresa recente, junto com o Júnior daqui de Itapevi, né? O irmão nosso, eu trabalho junto com ele, as pessoas que me conhecem mais de próximo sabem. E a gente estava trabalhando numa empresa e foi uma pessoa lá colocar alarme, fazer instalação de alarme, a gente estava atendendo ele, na hora de almoçar a gente foi todo mundo almoçar junto. E ele começou a falar, sabe? Começou a falar de casamento, a gente começou a falar da vida, tal, casamento, filhos. Ele falou assim, olha, eu sou casado pela segunda vez, mas se eu soubesse disso que eu sei agora, eu nunca teria me separado da minha primeira esposa. Falei, nossa, né? Por quê? Qual que foi a experiência e tal? E ele contando, ele falou assim, o problema vai ter em todo casamento. Nenhuma esposa vai ser perfeita. Então, no começo parecia um mar de rosa que essa minha segunda esposa, mas depois eu vi que ela também tem defeitos diferentes da minha primeira esposa, mas que também é difícil de conviver. Então, assim, também a gente vai ter que lidar com problema, também vai ter que lidar com crise, também vai ter que lidar com dificuldade, também vai ter que lidar com adaptação. Então, às vezes a gente tem essa péssima percepção de que se a gente trocar, vai corrigir, vai ficar melhor. E nem sempre é assim. Às vezes pode ficar até pior. A nossa sociedade tem essa cultura. Seu Franco e Dona Elza viveram tanto tempo juntos, até que a morte os separe literalmente, né? E porque eles tiveram perseverança e eles tiveram essa percepção, eles tinham um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, e eles entendiam que aquela promessa que eles fizeram quando eles se casaram era uma promessa para a vida toda. E era para até que a morte os separe. E realmente, eles viveram isso e foi lindo a gente acompanhar isso. Quem pôde acompanhar um pouquinho da história deles, estar por perto, né? Então, isso foi maravilhoso. Nossa sociedade é assim, a nossa cultura é assim. Prega isso, ensina isso, tenta colocar isso dentro dos nossos corações, das nossas mentes cada vez mais. Mas o nosso Deus não é assim. Deus não é assim. Nosso Deus não é um Deus de descarte. Nosso Deus não é um Deus que rompe. Nosso Deus é um Deus que conserta. Nosso Deus é um Deus que aliança. Nosso Deus é um Deus que junta e não separa. Essas são as características do nosso Deus, que são muito diferentes das características da nossa sociedade. E o nosso Deus, ele é um Deus de conserto, com S, e ele é um Deus de conserto com C, né? As duas coisas. Conserto com S, né? A gente aprendeu isso na escola, as diferenças entre uma coisa e outra, de um concerto, do outro concerto, né? Eu vou só relembrar aqui para quem já esqueceu. A gente não esquece, né? Mas vou relembrar aqui para poder ficar mais fácil conversar com vocês sobre isso que eu tô querendo falar. Conserto com S. Restauração das funções normais de algo danificado. Ato de consertar, reparar, recuperar, ajustar, corrigir, né? Isso é consertar, corrigir alguma coisa, é trazer de volta a primeira função, trazer de volta, né, a função normal daquilo que está sendo consertado. Lá em Hebreus 12:7 tem um texto que diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como correção. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é corrigido por seu pai? Então aqui diz que Deus nos trata como filhos e que Deus nos corrige. Deus está o tempo todo nos corrigindo, nos exortando, nos alinhando, nos trazendo de volta para o prumo, né? Nos trazendo de volta para o nível, nos nivelando, nos ajudando a ficar reparados. Deus nos repara, nos conserta, nos corrige o tempo todo. Então, talvez fosse muito mais fácil para Deus falar assim, olha, isso aqui não deu certo.
Deus é todo poderoso para isso. Vamos trocar, vamos fazer de novo, vamos fazer diferente. Mas não, o plano de Deus é de nos consertar, de nos corrigir, de nos levar à perfeição, nos levar à imagem de seu Filho Jesus. E nisso ele vai trabalhando nas nossas vidas. Deus não rompeu conosco, muito pelo contrário, Deus fez uma aliança conosco. E ele vai sendo fiel a essa aliança, ele vai sendo fiel a este ato de nos consertar. O que nos mostra que Deus também é um Deus de conserto com C. Na escola, a professora ensinou a gente a diferenciar daquele jeito que o concerto com S é o de consertar e o concerto com C é aquele do... Eu penso no violino, né? Mas, enfim, tem vários instrumentos aí, aquele concerto musical e tudo mais. Então, tem um outro significado. Concerto com S quer dizer acordo entre duas ou mais pessoas para conseguir um determinado fim, pacto, ajuste ou convenção. Então, o concerto com C, ele é também, significa isso. É um concerto, uma aliança, um acordo, um pacto entre duas pessoas ou duas partes, por um fim determinado, por um fim comum. E Deus, ele fez também um concerto com o homem. Eu gostaria de indicar para os irmãos a leitura de Hebreus 8 e 9. Não vai dar para ler aqui, porque a gente não tem tempo suficiente para isso. Mas lá fala da aliança, da nova aliança, da aliança que o Senhor fez com o seu povo. Lá fala deste concerto, né? E vai dizer assim também, Salmo 103, do 17 ao 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Então, ele diz que a misericórdia do Senhor acompanha aqueles que guardam o seu concerto, que guardam a sua aliança, dependendo da tradução que você estiver lendo. Então, esse nosso Deus, ele é um Deus que conserta com S, ele é um Deus de conserto com C. Deus fez um conserto conosco. Por que Deus fez um conserto conosco? Deus fez uma aliança conosco? Porque ele sabia que nós teríamos momentos, aliás, deve ter vários outros motivos, né? Mas eu vou puxar esse aqui, que provavelmente é um deles. Ele sabia que nós desviaríamos, ele sabia que seria difícil, ele sabia que teria momentos que ele ia ter que ter uma paciência muito grande com a gente, como ele tem todos os dias. E por causa disso, ele se aliançou conosco. Então, por exemplo, por que você faz promessas quando você se casa? Nós fizemos promessas. E quem está vivendo uma crise no casamento nesse momento, eu venho lembrar você. Você fez promessas. Você fez concerto com essa pessoa. Você fez aliança, você se aliançou com ela quando você se casou. Então, de ser fiel a essa pessoa, de ser fiel a essa aliança. Deus fez uma aliança conosco e Deus é fiel a essa aliança. A fidelidade do Senhor não depende da nossa fidelidade. Glória a Deus por isso. Ele é fiel, isso é um atributo dele. E ele é fiel a essa aliança. Então, no momento em que ele está extremamente sem paciência conosco, extremamente irado, bravo conosco, o Senhor se lembra da aliança que ele fez. E ele guarda a fidelidade a essa aliança. Deus se aliançou conosco porque ele sabia que haveriam momentos em que seria difícil de nós nos mantermos. Mas ele se mantém porque ele é Deus, porque ele é Senhor. E isso traz descanso para nós. Saber que Deus é fiel a essa aliança e ele não vai romper com a gente da noite para o dia por qualquer coisa. Deus não vai romper, Deus vai ser fiel até o fim. E é algo que nós precisamos fazer também, sermos fiéis até o fim a essa aliança. Então, Deus, ele suporta os momentos difíceis por causa da aliança. E nós, é um exemplo, o nosso casamento, né? Não é à toa que é uma figura, né? Deus utiliza muito essa figura do casamento, da igreja com Jesus, porque é muito parecido, né? Esse modelo de família que ele fez, de casamento, já era pra gente entender começar a passar a nossa vida entendendo algumas coisas, né? Algumas relações de Deus para conosco, de Deus para com seu povo, da igreja para com Deus, enfim. Na Bíblia, nós vemos muitos homens de Deus passando por momentos de dificuldade. Muitos.
Então, assim, nós temos vários exemplos. A gente vê José, né? Foi vendido pelos irmãos, foi para uma terra estranha, foi tido como escravo, foi acusado injustamente, foi preso. Então, assim, nós vemos isso acontecendo o tempo todo e foi muito difícil, momentos de muita crise para ele. A gente vê também isso acontecendo com Paulo, com Davi, né, passando por momentos complicados, alguns que ele mesmo causou, né, outros que vieram, momentos de luta, de angústia, de dor. A gente vê Paulo, nossa, muitas crises, muitas dificuldades Paulo passou. Então, assim, momentos muito complicados. Jonas, então muitos homens de Deus viveram momentos de muita crise, de muita dificuldade, né? E eles suportaram essas crises, continuando, perseverando, andando com Deus, sendo fortalecidos na força, no poder de Deus, né? Sendo insistentes naquilo, em não desistir. Deus os fortaleceu, Deus tratou com eles, Deus os ajudou e eles conseguiram passar por todos esses momentos. Não de maneira fácil, mas eles conseguiram passar por todas essas crises. Jesus enfrentou uma crise ali no momento do Getsemane, quando ele está no jardim. Então foram momentos de extrema angústia, né, de extrema dor no coração, de dificuldade ali, de momentos em que ele ficou muito angustiado. Então, muitos homens de Deus passaram por momentos de crise. Eu gostaria de falar aqui sobre um deles, dar um exemplo de um homem de Deus que passou, né, de um profeta que passou por muitas dificuldades e passou por um momento grande de crise, e é sobre esse momento que ele passou que eu gostaria de tirar algumas lições para a gente aprender algumas coisas com esse. Tem um monte, gente, diversas, né? E eu acredito que Deus vai tratar no coração de cada um, muito além daquilo que a gente vai falar, mas eu gostaria de pegar alguns pontos depois disso. Então eu vou ler o texto que está lá em 1 Reis 19, do 1 ao 18, que diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor. O anjo lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá,
Unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. É muito bonita a história do profeta Elias, né? Esse contexto aqui tá logo depois. Vocês, quem se lembra da história, Israel estava vivendo assim um momento em que era governada por Acabe. Acabe foi um rei terrível, fez tudo aquilo que irou a Deus mais do que os que vieram antes dele, né? A Bíblia faz um refrão nisso quando fala dos reis ruins de Israel. E ele vai dizer que fez pior do que aqueles que foram antes dele. E arrumou uma mulher, pior ainda, a tal da Jezabel, né? A gente até hoje, você vê, você ouve falar o nome dela nos ditados populares, em tudo nessa vida, porque é pior que Jezabel. É porque ela foi terrível, terrível, má, cruel, diabólica mesmo. Então, essa mulher tinha diversos profetas que sentavam à mesa dela, sentavam à mesa de Jezabel, e ela fica muito irada com Elias, porque naquele momento em que Elias tem aquele episódio que Deus desce fogo, né? Ele chama, ele congrega Israel, e ele fala que quem for o Deus, se é Deus ou se é Baal, né? Aquele que derramar fogo, descer fogo do céu para consumir a oferta. E ele desafia os profetas de Baal, os profetas de Azerá, não sei se assim pronuncia, porque não eram 450 profetas de Baal, tinha os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas desse outro dito Deus aí, que sentavam à mesa de Jezabel. E ele, depois disso, depois que Deus vem, desce fogo sobre a oferta de Elias, consome a oferta, o altar, seca a água, porque Elias ainda não se bastou só Deus descer fogo do céu, ele ainda pediu para ficar molhando bastante assim a oferta, que diz que até nas valetas do lado se encheu de água, e o fogo vem do céu e consome aquela oferta e lambe até a água e acaba com tudo aquilo. E o povo se converte de novo o coração, arrepende o coração, volta para Deus. E Elias, naquele momento, ele junta aqueles profetas e ele mata a espada aqueles profetas, todos aqueles profetas, e Jezabel fica extremamente irada com Elias e vai atrás dele, vai à caça, promete matá-lo, e então, depois disso, começa a crise de Elias. Eu sei que é difícil, né? Ouvir assim, que não é presencialmente, fica mais complicado, às vezes dá um soninho, dependendo da hora que a gente tá ouvindo. Então eu vou parar por aqui pra gente continuar amanhã, para poder terminar com um pouco mais de tranquilidade. Lá no sítio eu tive que ir zoom, né? Porque só tinha meia hora. E aqui talvez a gente consegue falar com um pouquinho mais de tranquilidade. Então eu vou parar aqui pra gente continuar amanhã e falar um pouco mais sobre Elias, sobre esse momento que ele viveu, sobre essa crise que veio sobre ele depois que ele recebe essa notícia que Jezabel está à sua caça. E que Deus possa ir trabalhando no nosso coração sobre esse assunto daqui para amanhã, né? E que Deus possa abençoar aí a vida de cada um, o lar de cada um de vocês, tá bom? Olha, aqui em casa é meio difícil porque a gente tem cachorro, pato, galinha, galo. As maritacas moram aqui no forro do meu teto, então vai ser meio com um somzinho assim junto, tá? Agora ainda bem que meu cachorro esperou até o fim, então tem tudo isso. Quem quiser vir fazer uma visita pra gente também tá muito convidado, tá bom? Pra ouvir os sons ao vivo. Um abraço, irmãos. Até amanhã. Fiquem com Deus.